Bom, nessa aula a gente vai abordar como que a gente constrói o vetor de frequência associado à transformada discreta de Fourier e aspectos sobre a sua resolução em frequência. Então, nós vimos a definição da transformada de Fourier por meio dessa expressão aqui no slide, à nossa esquerda, em que a transformada de Fourier é dada por esse somatório finito, né, que vai da amostra 0 até a amostra n-1, isso cobre todas as amostras do sinal x de n, e dentro do somatório a gente tem o sinal x de n multiplicado aqui pela nossa função de modulação. Essa nossa função de modulação é um n menos j 2π sobre n, k e n. Isso aqui pode estar associado, então, de maneira similar a uma transformada de Fourier, uma série de Fourier. As vantagens de usar a transformada discreta é que o x de k é uma soma finita e o nosso espectro resultante a priori vai ter n componentes de frequência, em que n é o número de amostras que eu gravei no domínio do tempo. Então eu gravo n amostras no domínio do tempo e tenho uma correspondente espectral que tem n componentes de frequência. A gente pode notar também, olhando aqui para a nossa função de modulação, nosso n-j 2πn kn, que esse termo dentro aqui do somatório, dentro do argumento da exponencial complexa, o 2π sobre nk, é a nossa componente de frequência ωk, ou seja, a késima componente de frequência é dado pelo 2πn vezes k. De forma similar à série de Fourier, é como se o 2π sobre n fosse a nossa frequência fundamental da nossa transformada discreta de Fourier e o 2π sobre nk é a nossa késima componente de frequência angular. E vocês podem notar que essa componente angular aqui ela é adimensional, certo? Ela não tem uma dimensão de 1 de radiano sobre segundo, por exemplo, porque não tem nenhum termo aqui que escalona essa componente de frequência para o domínio de dimensional de radiano por segundo. Para obter essa informação, a gente precisa da frequência de amostragem com a qual nós amostramos o nosso sinal no tempo. E para obter essa késima componente de frequência aqui em Hz, a gente tem, aqui eu coloquei em Hz, né? Então eu tirei o 2π da jogada para não ter o radiano. Então a gente tem 1 sobre n, que é exatamente esse primeiro termo, o k, multiplicado pela nossa frequência de amostragem. E o nosso k, aqui, o nosso kzinho, ele vai variar de 0 até n-1, assim como o nosso sinal no tempo é varrido de 0 até n-1, certo? Então isso aqui nos dá a nossa késima componente de frequência em Hz. Então a gente viu nas aulas passadas também, né, adicionalmente, aí, que a transformada de Fourier de um sinal discreto ela nos retorna um espectro que é periódico, que se repete a cada deslocamento ali no espectro de 2π, e a DFT, de maneira similar, também é periódica. A gente viu essas duas coisas. E a gente viu que isso vem do fato de que a gente está mostrando o nosso sinal contínuo, ou seja, o nosso sinal contínuo é multiplicado no domínio do tempo por um trem de impulsos, e isso equivale à convolução desses espectros do sinal contínuo com o espectro do trem de impulso, o que causa as réplicas no espectro. Logo, se a gente tem k componentes de frequência, em que se k igual a n, né, a gente tem n não componentes de frequência, basta a gente avaliar a DFT por um período, ou seja, a gente avalia a DFT para k igual a 0 até n-1. Então a gente vai ter n componentes discretas de frequência e o k que está varrendo essa frequência aqui em Hz, né, esse casinho aqui da expressão, ele varia de 0, 1, 2 até n-1. Logo, o nosso vetor de frequência vai ser dado por essa sequência de números, né? Então a gente vai ter o k0 dividido por n vezes fs, o k1 dividido por n vezes fs, o k2 dividido por n vezes fs, e assim sucessivamente até o kn-1 dividido por n fs. Então a gente chega à frequência máxima do nosso vetor de frequência, do nosso espectro, né? Ele vai ser
muito perto do Fs, né? E quanto maior for o N, o número de amostras que eu gravar, mais perto eu estou do Fs com uma frequência máxima ali da minha DFT. Bem, se a gente avaliar alguns exemplos, né? Bem simples. Por exemplo, se eu tiver um sinal mostrado com uma taxa bem baixa, né? Não é esse tipicamente que a gente vai ver, mas é só para o vetor ficar pequeno e a gente conseguir avaliar o que acontece. Se a gente tiver uma taxa de amostragem então de 10 Hz e medir por 0,9 segundos, com o número de amostras que a gente vai ter resultante dessas duas configurações é o número de 10 amostras. Então é como se a gente amostrasse, né, o tempo 0, o tempo 0,1, né, que é 10 Hz vai retornar um período de amostragem de 0,1 segundo. Então a gente tem 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. A gente tem 10 amostras no sinal, a gente vai de 0 até 0,9 segundos. E isso nos dá, então, se a gente avaliar essa expressão aqui, né, vai nos dar um vetor de frequência que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 Hz. Isso implica, né, que a gente tem um espaçamento aqui na frequência de 1 Hz. Então, o ΔF que a gente tem no nosso espectro é de 1 Hz. E se a gente fizer um segundo exemplo, por exemplo, se a gente fizer a mesma coisa, mostrar com 10 Hz, mas ao invés de avaliar até 0,9 segundos, a gente avaliar até 1 segundo. Então a gente vai ter o 0, 0,1 segundo, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 segundo. Então a gente vai ter, no final das contas, 11 amostras no meu sinal. E aí, se eu avaliar essa expressão aqui, eu vou ter esse vetor de frequência aqui, que vai nos dar um espaçamento aí, um ΔF de 0,91 Hz. Então a gente vai ter um espectro que é um pouquinho mais bem resolvido, né? Em vez da gente separar o ΔF de 1 Hz, agora a gente está separando um ΔF um pouco menor de 0,91 Hz. Né? E vocês também podem notar que eu colori em vermelho aqui, né, componentes de frequência que são maiores do que metade da minha frequência de amostragem. Então eu tenho uma frequência de amostragem de 10 Hz e eu tenho o Fs sobre 2, no caso seria 5 Hz, né, que é até onde eu posso avaliar o meu espectro, até onde eu tenho informação útil sobre o meu espectro. Então, nós vamos ter aqui uma região do espectro que tem frequências maiores do que a metade da frequência de amostragem, o que é estranho. Por que eu vou ter essas informações se elas não são úteis? Isso a gente vai ver em algumas aulas na sequência. Isso tem a ver com a simetria da transformada discreta de Fourier. Se a gente se lembrar, né, a gente vai lembrar que a transformada de Fourier, né, dos sinais lá contínuos, ela tinha uma simetria relativa à frequência nula, ao f igual a zero. Né? Então, a magnitude, por exemplo, é uma função par e a fase uma função ímpar para sinais reais. E aqui a gente vai ter uma coisa similar, só que a nossa simetria vai ser em torno exatamente aqui da metade da frequência de amostragem. E a gente vai ver isso mais na prática daqui a pouco. Então, uma estratégia para que a gente, como a gente viu aqui, aumente a resolução do espectro ou diminua o ΔF, né, significa basicamente aumentar o nosso tempo de observação do meu sinal. Se eu manter a frequência de amostragem constante e aumentar o tempo de observação do meu sinal, eu vou ter mais amostras, né? Por exemplo, no sinal de áudio, se eu tenho lá 44.100 de taxa de amostragem, se eu medir por 1 segundo, eu vou ter cerca de 44.100 amostras. Se eu medir por 2 segundos, eu vou ter 88.200 amostras. Isso aumenta o número de amostras, o que faz com que o ΔF aqui diminua consideravelmente, já que o N entra no denominador. Né? E a gente viu isso algumas aulas atrás, quando a gente tratou da série de Fourier, e a gente falou sobre medir um período do sinal periódico ou medir um número inteiro de períodos, 2 ou 3 períodos, ou um número quebrado de períodos, e a gente viu que medindo um período a gente tem exatamente as componentes de frequência na primeira harmônica, segunda harmônica, terceira harmônica e assim por diante.
e quando a gente mede mais de um período, a gente acaba dividindo a energia dessas harmônicas aqui em subcomponentes de frequência e tendo um espectro mais resolvido. É a mesma coisa, né? A gente mede mais tempo, a gente tem um espectro mais resolvido. E a gente vai ver isso na sequência por meio de um notebook. Então, eu vou mudar aqui para o nosso notebook. A gente tem esse notebook para tratar de aspectos sobre a resolução do espectro da DFT. Então, o que a gente vai fazer vai ser avaliar uma resposta ao impulso, que eu conheço o valor analítico dela. Isso aqui é uma resposta ao impulso de um sistema de 1 grau de liberdade, ou seja, um sistema massa-mola amortecido. Então a gente tem um termo aqui de amortecimento e a oscilação senoidal. E a transformada de Fourier dessa função aqui é essa expressão que está aqui embaixo, né, o H de J ômega analítico. Então, nessa célula aqui, simplesmente eu estou criando, né, a nossa resposta ao impulso e a minha resposta em frequência ideal, né? Eu quero saber o que é o ideal para comparar com o que eu obtenho de uma DFT. Tá? Tem alguns parâmetros aqui do sinal e eu estou mostrando aqui para vocês que a frequência de amostragem é 100 Hz. Vocês podem brincar depois com os valores da frequência de amostragem para ver o que acontece. Tá? Então, a nossa período de amostragem é de 0,01 segundos, ou 1 centésimo de segundo. Tá? Então, aqui nós temos a resposta ao impulso desse sistema ideal e a magnitude da resposta em frequência. Vocês veem que a resposta em frequência tem uma ressonância, que o sistema massa-mola tem, e depois da ressonância, a magnitude da resposta em frequência decai e vai decair para todas as frequências. Na medida que a gente aumenta a frequência, isso aqui só vai decair mais e mais. Eu vou adicionar um pouquinho de ruído na nossa medição, é um ruído aleatório. Depois as simulações agora vão ficar um pouco mais sofisticadas, então vocês vão ver um pouco de adição de ruído e por que isso é importante de considerar, porque toda medição que a gente fizer vai ter ruído, então nessas simulações a gente vai adicionar um pouquinho de ruído. Não precisa se preocupar muito agora com o que é esse ruído, mas ele é um ruído aleatório, ele simula um ruído branco na nossa medição. Tá? E o ruído tem valor médio 0 e tem um valor RMS aqui ao quadrado de 0,01. Aqui eu tenho o plot da resposta ao impulso em azul, original, e da resposta impulsiva que eu medi contaminada por ruído. Então vocês podem perceber que a partir aqui de 0,4 segundos, mais ou menos, um pouquinho antes de 0,5 segundos, aparece um pouquinho de oscilação ali na curva em vermelha, que é exatamente a presença do ruído. E como a magnitude da H de T aqui é pequena, o ruído começa a dominar a partir desse momento aqui no tempo. E agora a gente pode avaliar então alguns aspectos sobre a resolução da transformada discreta de Fourier. Então eu tenho aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é usar a resolução original. E aí eu queria lembrar vocês do help da FFT, né? Lá do Python. A gente tem como parâmetro adicional aqui na FFT, a gente tem como passar um número inteiro, né? E esse número inteiro representa basicamente quantas amostras do meu sinal eu estou usando para computar a DFT. Então, se eu não passo nada, que é o que está acontecendo nessa célula, basicamente eu estou considerando todo o meu sinal medido. Então, eu vou fazer a minha DFT com todo esse registro aqui temporal do sinal em vermelho. E se eu operar isso aqui, né, eu tenho um print aqui do espectro, né, e eu tenho um texto aqui dizendo qual é o vetor de frequência, que eu criei exatamente a partir daquela expressão que a gente discutiu no slide. E a gente tem aqui também a resolução do espectro. Então, vocês podem observar que para esse registro temporal, né, eu tenho uma gravação ali que tem 5 segundos, eu estou tomando amostras de 1 centésimo em 1 centésimo, e isso resulta numa resolução espectral de 0,2 Hz, certo? E então o vetor de frequência é 0, 0,2, 0,4 e assim por diante. E o que vocês estão observando aqui nesse espectro, eu estou plotando o espectro de 0 até 100, que é a minha frequência de amostragem. Essa curva em cinza é a frequência de amostragem sub 2, ou seja, os 50 Hz.
Então, em azul a gente tem o espectro ideal, que é o espectro que vai sempre decaindo à medida que a frequência aumenta, passando aqui pela ressonância. E em vermelho a gente tem o que a gente mede com a DFT. E é muito curioso, porque a gente tem um desvio aqui de amplitude, a gente tem uma oscilação do espectro e a gente tem aqui uma não diminuição do espectro. A gente tem, na verdade, o espelho do espectro relativo à minha metade da frequência de amostragem. Então, esse efeito aqui de espelhamento na magnitude, né, como a magnitude é uma função par, ela sai espelhada relativa aí à metade da frequência de amostragem. Isso tem a ver com a simetria da minha transformada discreta de Fourier, que é uma propriedade que a gente vai voltar daqui a algumas aulas para falar dela novamente, mas é uma propriedade importante. A transformada discreta de Fourier tem uma propriedade de simetria relativa aqui à metade da frequência de amostragem. Toda essa oscilação que vocês veem aqui é devido ao ruído de fundo, né? Então, o ruído ele começa a dominar exatamente componentes de frequência que não têm muita energia. Então, basicamente, o que a gente está medindo aqui é um efeito do ruído de fundo. E esse ruído de fundo ainda provoca um efeito de aliasing, que causa esse desvio aqui, né, de um bias aqui relativo à curva azul, porque o ruído branco tem todas as componentes de frequência e a gente já mostrou com 100 Hz, então a gente tem um efeito de aliasing também no espectro, tá? Mas a gente não precisa se preocupar tanto com isso agora, já que isso aqui é só uma simulação. Bem, então a gente tem efeitos de ruído e o efeito da simetria, né, da transformada discreta de Fourier. Tem um cheque aqui que tem a ver com o teorema de Parseval, ou seja, a energia no domínio do tempo, né? O somatório de todas as amostras ao quadrado tem que ser igual à energia no domínio da frequência, e vocês podem checar isso nessa célula e perceber que a energia computada no domínio do tempo é exatamente a mesma energia computada no domínio da frequência. Isso tem que checar para a sua transformada estar correta, certo? Bem, agora o que a gente vai fazer vai ser truncar o meu sinal. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho uma resposta ao impulso que eu medi, que tem componentes de ruído muito presentes a partir de 0,4 segundos, então eu vou usar uma versão truncada da minha resposta ao impulso, até 0,4 segundos. Então eu vou usar apenas essa informação que não está tão contaminada por ruído, que é de 0,4 para trás. E quando a gente faz isso, quer fazer isso, a gente tem duas opções. Ou a gente trunca o sinal do tempo, usa só um pedaço do vetor no sinal do tempo e faz a FFT desse sinal truncado, ou a gente passa como argumento da FFT o número de amostras que a gente quer usar. Então, se a gente usar um número de amostras NT que é menor do que o sinal medido, nosso sinal medido, imagina, tem 5.000 amostras e eu quero usar apenas 100 amostras ou 50 amostras. O que vai acontecer é que se eu passar um número menor do que o número de amostras do meu sinal, então eu vou ter o meu vetor de tempo lá dentro da FFT, ele vai ser computado só um pedaço dele, só um slice dele. Então, é exatamente o que está feito aqui, né? A gente tem calculando o número de amostras por tempo menor que 0,4 segundos e passando a FFT dessa forma. E eu também tenho aqui a versão truncada, se vocês quiserem testar depois. E quando a gente plota o espectro, e agora eu estou plotando só metade do espectro, estou indo até os 50 Hz, né, que é a informação útil, o resto é espelho, né, vocês podem perceber que o espectro calculado a partir da versão truncada da minha resposta ao impulso, ele tem uma resolução menor. E de fato, eu plotei esse aqui, né, o número de amostras que eu estou usando é 41 amostras. O vetor de frequência agora vai ter uma resolução de 2,44 Hz, ou seja, o vetor de frequência é 0, 2,44, 4,88 e assim por diante. Então eu tenho steps aqui, né, passos de frequência de 2,44 Hz, o que torna o meu espectro pouco resolvido, né? Poderia acontecer de eu ter mais componentes de frequência presentes aqui, e isso tornaria muito difícil de ler essas componentes se elas estivessem
muito perto uma da outra e eu tiver uma resolução maior do que essa distância entre as frequências, isso torna obviamente difícil de ler as duas frequências. Mas dá para perceber também que aquele efeito, né, de variância do espectro diminuiu bastante, exatamente porque eu peguei um pedaço da resposta ao impulso que não está contaminado por ruído. E, por fim, o que eu posso fazer é completar o meu sinal com zeros, né? Então eu vou primeiro truncar o meu sinal e depois eu vou completar o resto, até os 5 segundos que eu medi, com zero. Então basicamente eu estou usando um pedaço que não tem ruído e completando o resto com zero, certo? Completar com zero não muda o fenômeno que eu estou medindo, né? Vai mudar só porque eu vou substituir o ruído com zero, basicamente, né? Nesse caso. Mas essencialmente não muda as informações básicas do meu fenômeno. No entanto, quando eu estou completando com zeros, eu estou efetivamente medindo um sinal que vai ter mais amostras, né? Então o que está acontecendo aqui, né? Eu estou usando essa segunda opção a priori, que é passar o argumento aqui, N para minha FFT. Então o que eu fiz? Eu trunquei o meu sinal, a minha resposta ao impulso, em 0,4 segundos. Eu calculei quantas amostras tem nesse sinal truncado e a minha resposta ao impulso com esse efeito de adicionar zeros, que é chamado em inglês de zero padding, é uma concatenação da resposta truncada com um monte de zeros, né? Então eu peguei a truncada e botei zero no final. A segunda opção aqui é passar como argumento da resposta truncada um número de pontos que eu quero calcular. Então o que acontece? Eu tenho a resposta truncada como o sinal que eu estou passando para FFT e o N aqui é o número de pontos que eu quero calcular. Eu gostaria de lembrar vocês que essa truncada tem 41 pontos e o N aqui da minha simulação é 500 pontos. Então eu estou pegando os primeiros 41 pontos e completando até 500 com zero, certo? No tempo. E aí isso vai me dar um vetor de frequência que vai ser mais discretizado, né? Então eu estou usando a informação que não está tão contaminada por ruído e completando com zero, obtendo um vetor mais discretizado e plotando o espectro. Então, nesse caso, o número de amostras de pontos na DFT é 500. Eu recupero a resolução original de 0,20 Hz e aí o meu vetor de frequência vai dar de 0, 0,2, 0,4 e assim por diante. E vocês podem observar então que esse espectro ele fica resolvido de 0,2 em 0,2 Hz, ele é uma linha um pouco mais suave, né? E que tem pouco efeito do ruído, porque eu estou usando como informação, como sinal, a versão truncada, certo? Completada com zero. Então, completar com zero tem esse efeito. Basicamente, o que isso está fazendo no domínio do tempo? Nada, eu estou adicionando zero, então não muda o fenômeno. No domínio da frequência, o efeito que isso tem é de criar uma suavização do espectro. Então, é como se eu interpolasse o meu espectro, certo? É como se eu pegasse esse espectro aqui, pouco resolvido, cheio de passos, e interpolasse por esse espectro uma curva suave. Tá? Esse é o efeito de adicionar zeros. E por fim, eu posso simplesmente recuperar meu sinal no tempo usando a IFFT. Então, basicamente, eu estou usando aqui o espectro que eu fiz o zero padding, né? Que eu usei o espectro da célula anterior. Então, basicamente, eu estou reconstruindo o meu sinal no tempo a partir da IFFT. Eu tenho o número de pontos aqui recuperados vai ser essencialmente 500, porque eu estou usando 500 pontos aqui nesse espectro. E eu só reconstruí o vetor no tempo para deixar isso aqui bem geral. E aí plotei as duas respostas ao impulso. A resposta ao impulso do fenômeno original e a resposta ao impulso do fenômeno recuperado, né, em vermelho. Então vocês podem perceber que elas são bastante similares. Eu só gostaria de chamar a atenção que sai um aviso aqui, né, que tem um aviso que tem um complex warning, né, que é casting complex values to real, né. Significa que o resultado da IFFT é um número complexo, essencialmente, né? No resultado numérico. E aí, quando eu ploto, eu estou plotando só a parte real. É isso que esse aviso significa.
E se vocês investigarem aqui a resposta ao impulso recuperada, vocês vão observar que ela tem valores reais aqui com amplitudes parecidas com que é o sinal que está plotado aqui em vermelho, na curva anterior, e ela tem uma pequena parte imaginária, né, da ordem ali de 10 a menos 19, 10 a menos 17, 16, 18. Então é um valor muito, muito, muito pequenininho. Isso aqui é um zero com 18 zeros na frente, e aí começa os dígitos, né? Então é um número muito pequeno, né? Mas tem, por um efeito numérico do cálculo da IFFT, tá? E a gente precisa ter atenção nessas coisas. Bom, por hoje era isso. Até mais.